Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre boa noite. Então, a gente dando continuidade aos assuntos que estão no edital, a gente vai falar um pouquinho sobre metodologias ativas. Né? A gente sabe que hoje, né, as abordagens que o professor deve assumir em sala de aula, elas devem ser metodologias diferentes, né? O professor, ele deve abandonar algumas metodologias tradicionais e adotar algumas metodologias ativas. O que são metodologias ativas? As metodologias ativas são abordagens pedagógicas, são modelos, novas formas de abordar o assunto. Essas metodologias, elas colocam o aluno no centro do processo de aprendizagem e colocam o professor como espectador desse processo, tá? Em vez do professor transmitir o conhecimento, como era de costume, né, na aula expositiva, ele cria em sala de aula situações que são desafiadoras para os estudantes, onde eles mesmos vão encontrar as respostas para esses problemas que o professor cria, para essas situações. Então, o estudante, ele atua, ele reflete, ele investiga e ele aplica o conhecimento dentro dessas metodologias ativas. Então, se a prova perguntar o que é metodologia ativa, você vai ter que responder que a metodologia ativa é uma abordagem, certo? Uma abordagem onde o aluno é o centro da atenção, onde ele vai ser o estrategista no modelo de aprender aquilo. Então, o professor abandona essa forma expositiva de ensino e ele cria situações em que o aluno vai assumir esse papel. Moran vai falar em 2015 que metodologias ativas são estratégias de ensino que envolvem o estudante de modo participativo e reflexivo. Para quê? Para estimular ele a autonomia e o protagonismo. Então, o protagonismo do aluno, o principal fundamento da metodologia ativa é o protagonismo do aluno. O estudante, ele é o agente principal do aprendizado. Nesse modelo, existe a aprendizagem significativa, que é o conceito que o Azubel traz. O Azubel vai falar que o aluno aprende com sentido, né, relacionando a teoria e a prática. Nesse processo de aprendizagem, em que a metodologia ativa é considerada, existe a colaboração, ou seja, a aprendizagem ela ocorre em grupo, né? Então, o professor... Deixa eu só comentar aqui mesmo. Então, a aprendizagem ocorre em grupo. Esse professor, ele assiste o modelo e o aluno dialoga e troca saberes com outros colegas para encontrar o problema daquela situação desafiadora que foi colocada para o aluno. E aí, nesse processo, existe a autonomia. O aluno, o estudante, decide qual caminho quer percorrer para solucionar aquele problema. Então, ele planeja, ele avalia e ele celebra a sua própria aprendizagem. Ah, professor, mas vamos dizer que ele tem errado o processo. Ele vai repetir esse processo para que ele possa voltar, né, recalcular a rota dele e averiguar em que momento ele errou para poder encontrar a resposta correta. O professor vai assistir e vai auxiliar esse processo, certo? Geralmente, essas metodologias elas são baseadas em problemas reais, ou seja, os conteúdos eles são aplicados a contextos concretos e vivências reais. Aí a gente fala um pouquinho sobre o papel do professor dentro dessa metodologia, né? Hoje, o professor é interessante, porque agora é assim, agora é assim. Agora, o aluno ele deve assumir esse papel de protagonista da aprendizagem. O professor é uma peça dispensável? Não, ele é fundamental. Por quê? Porque o professor sabe o caminho que deve ser trilhado para encontrar a resposta para aquele problema, mas ele vai deixar que o próprio aluno encontre essa resposta. Então, existem vários tipos de abordagens com metodologia ativa, tá? Então, o professor torna-se mediador e facilitador, né? Ele cria situações de aprendizagem, orientando caminhos, né? E avançando os processos. Mais uma vez, o professor não é dispensável, não é descartável nesse processo. Ele é fundamental, porque ele vai assistir o aluno percorrer o caminho para encontrar a solução para os problemas que as metodologias ativas vão colocar. Então, o professor não transmite, né? Ele provoca o pensar, ele vai estimular o aluno a pensar.
ele estimula a pesquisa, ele estimula o trabalho coletivo, ele estimula a reflexão entre pares e a reflexão crítica. Principais tipos de metodologias ativas. Geralmente as provas cobram muito essas aqui que eu coloquei. Né? A uma das que mais cai, inclusive os últimos concursos desse ano, né, do primeiro semestre, o concurso da Paraíba, né, tanto municipal quanto estadual, cobraram a aprendizagem baseada em problemas, né, a PBL, que é o Problem Based Learning. Né, é uma sigla do inglês. Essa metodologia ela é adotada de autores americanos e trazida para o Brasil. Né? Então, essa aprendizagem baseada em problemas, o aluno aprende investigando problemas reais e complexos. Por exemplo, eu posso, se é uma escola de bairro e uma rua sempre alaga quando chove muito, eu posso trazer essa problemática para a sala de aula e aí pedir para os alunos investigarem os contextos, né? Trabalhar numa aula de ciência para que o aluno investigue os contextos desses alagamentos. Se é o entupimento de bueiros, se uma falta de encanação, né? O esgoto não tá escoando água. Enfim, eu posso trazer várias situações e colocar esse aluno dentro desse contexto para que ele possa investigar naquela rua daquela comunidade ali, por que aquela rua alaga. Então, o professor ele pode desenvolver vários tipos de abordagens para que o aluno possa encontrar a solução para esse problema. Certo? Então, problemas reais e complexos propondo soluções fundamentadas. Então, o aluno vai desenvolver pensamento crítico, ele vai trabalhar em conjunto com os colegas para encontrar a solução para aquele problema. E ali o professor pode trabalhar diversos conteúdos baseados nesse problema. Então, a aprendizagem baseada em problemas é um dos principais. Além da aprendizagem baseada em problemas, tem o Project-Based Learning, que é a aprendizagem baseada em projetos. Porque essa aqui, o problema, ele se encerra. 2, 3 aulas, o professor consegue resolucionar esse problema. Quando eu trabalho a aprendizagem baseada em projetos, ele já não vai mais conseguir solucionar em 2, 3 aulas. Esse aprendizagem baseada em projetos, o professor... Então, a aprendizagem baseada em projetos, o professor ele não propõe mais um problema que consegue ser resolvido em 2, 3 aulas. Ele propõe um projeto, né? Então, por exemplo, muitas escolas vão fazer assim, professor Gilberto, professora Ana Cláudia, professor Janael, né, professora Carmen, a senhora vai ter que desenvolver um projeto durante esse ano letivo. E aí a senhora vai escolher uma data para a culminância desse projeto. Aí a professora e o professor constroem um projeto a partir de um projeto interdisciplinar que envolva outras disciplinas, né, com etapas de pesquisa, criação e apresentação, e estimula a autonomia do planejamento aluno. Geralmente, o projeto pode ser de 6 meses, de 3 meses, bimestral, semestral, ou pode ser anual. Você pode trabalhar o ano todinho o projeto e culminar num dia específico. A sala de aula invertida é outro tipo de abordagem, né? É um tipo de metodologia ativa, onde o aluno estuda o conteúdo, né? O professor passa os temas, é parecido com o seminário, né? O professor passa o tema, passa vídeo, passa podcast, passa material, e o aluno traz esse conteúdo para debater, resolver e aplicar uma aula. É como se o aluno fosse ministrar a aula e o professor vai assistir e vai mediar. Então, ele vai estudar aquele assunto e vai ministrar a sala de aula. Essa é uma das salas, uma das metodologias mais utilizadas hoje em dia. A gamificação é você pegar um assunto específico e ou criar um jogo ou utilizar um jogo específico para dar aquele conteúdo. Então, você usa a gamificação, né? Você torna a aprendizagem uma brincadeira. Você traz elementos de jogos e aí você pode dar pontuação, você pode criar desafios, recompensas. No processo de ensino-aprendizagem está o engajamento do aluno. Meu celular, que eu esqueci. Né? Aumenta o engajamento do aluno. Desliga o microfone.
E aí a sala de aula invertida é uma das metodologias mais utilizadas nesse tipo de assunto. A gamificação e o estudo de caso também. Então, cai muito, por exemplo, a sala de aula invertida, a aprendizagem baseada em projetos e a aprendizagem baseada em problemas. A diferença entre a PBL e a ABL é que a PBL ela é uma coisa que, se em 3 aulas o professor consegue, em 4 aulas o professor consegue trabalhar, né? E a aprendizagem baseada em projeto, o professor vai levar ou um bimestre, ou um semestre, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, certo? A gamificação é tornar o jogo. Então, por exemplo, eu posso criar um jogo sobre substantivo, né, para que o aluno entenda a diferença entre substantivo concreto, abstrato, comum e próprio, primitivo e derivado, né? E aí, aquele jogo vai falar sobre substantivos e sobre palavras. Então, um joguinho que o aluno vai poder jogar e vai poder aprender. Então, isso é gamificação. E o estudo de caso é o último. O professor pode propor a análise de situações reais ou situações simuladas, exigindo interpretação crítica e tomada de decisão do aluno. A estudo de caso é muito usado na formação de docentes em cursos superiores. E aí não cabe muito para o ensino fundamental. Mas o professor pode trazer também, né? Nunca vi cair em prova de concurso, mas se eles se apresentarem, por exemplo, uma criança que caiu, ou uma criança, houve um acidente, por exemplo, uma criança se machucou o braço. Aí ele pode criar uma situação, um estudo de caso, e o aluno analisar. Isso é estudo de caso. É uma metodologia ativa baseada em estudo de caso. Certo? Outra aprendizagem, outra metodologia ativa é a metodologia de rotação por estações. Certo? Como é a rotação por estações? É muito utilizada, por exemplo, com leitura, né? A turma se divide em grupos e passam por estações de aprendizagem, né? Cada uma com uma atividade diferente. Então, por exemplo, tecnologia, leitura, prática, debate. Aí, então, o mesmo assunto, né? Então, o professor seleciona um assunto, meio ambiente, né? Política, né? Políticas públicas, então, história do Brasil, história de Pernambuco. E aí ele distribui, ele vai fazendo com que vários alunos utilizem várias maneiras de apresentar aquele assunto. E aí depois a turma vai passando por estações. Então, hoje é dia do grupo 6. O grupo 6 vai apresentar história de Pernambuco com base em um debate. Então, a turma vai trazer, do grupo 6, vai trazer um debate. Amanhã a turma vai fazer uma leitura dirigida com história de Pernambuco. Depois de amanhã, a turma vai fazer um seminário com o Estado de Pernambuco. Isso é rotações, por rotações. Né? Aprendizagem, metodologia ativa por rotação, por estações ou por rotação do ensino híbrido. Certo? Aprendizagem entre pares é muito comum, a peer instruction. O aluno ensina uns aos outros. Ele vai ter que ensinar. Então, a gente chama de dividir a turma em grupos, né? Os grupos de alunos que são bons em geografia, os grupos que são bons em matemática, os grupos que são bons em ciências. E aí os alunos ensinam uns aos outros, e eles vão aprender entre pares. Eles vão discutir conceitos e construir conjuntos para um entendimento comum. Essa Design Thinking Education, né, educacional, o aluno cria, né, elementos, resolve problemas educacionais com empatia e colaboração. Essa aqui é mais utilizada em formação de professores. Metodologia de problematização, baseada na reflexão crítica da realidade, Paulo Freire, partindo de situações e problemas vividos pelos alunos para gerar concentração e transformação social. Quais os benefícios das metodologias ativas? Estimula o autoconhecimento e protagonismo do aluno, desenvolve competências cognitivas, socioemocionais e comunicativas no aluno, ele vai ter que falar, vai ter que se comunicar bem com a turma, ele aumenta o engajamento da turma, a motivação, promove uma aprendizagem significativa e duradoura, favorece a integração teoria e prática, o aluno vai ter que estudar teoria, vai ter que ver uma prática para passar isso para os colegas, e também faz uso de tecnologias digitais, que é o que é tão necessário hoje em dia, porque você, enquanto professor, vai ter que também alfabetizar esse aluno, né, letrar ele digitalmente.
Quais os desafios? Requer formação docente específica, porque muitos professores ainda não sabem utilizar essas metodologias ativas. Né? A demanda de planejamento, né? Para você elaborar uma aula como essa, exige muito mais tempo do que elaborar uma aula do ensino tradicional. Necessita de mudança da mentalidade da própria escola e dos próprios estudantes. Por exemplo, quantos alunos, quando você chega com uma atividade diferente de sala de aula, quantos alunos, né, são aqueles que ficam, você não vai copiar, não, e o senhor não vai dar aula, não, né? Eles acham que você, enquanto professor, não está trabalhando ali, porque você está colocando eles para ensinarem, para eles debaterem. Acontece muito comigo. Quando eu faço seminários, os alunos, eles apresentarem nos assuntos e eles acham que aquilo ali não é aula, certo? Então, a própria mentalidade da escola e do aluno tem que mudar. E é preciso de recursos tecnológicos acessíveis e espaços flexíveis, onde o professor possa, né, uma sala de vídeo, uma sala de videoconferência, onde o professor possa utilizar aí mecanismos para dar aquela aula. Então, resumindo, a concepção disso, aprender é participar, aprender é criar, aprender é resolver problemas. Então, as metodologias ativas, elas trazem essa concepção. Certo? O foco é no protagonismo do aluno, o professor passa a ser um mediador desse processo, certo? E o objetivo é desenvolver competências e autonomia intelectual do aluno. Essa base teórica que fundamenta metodologias ativas está no próprio construtivismo do Piaget, está no próprio socio-interacionismo, que é uma teoria de Vygotsky, está na própria educação libertadora do Freire, do Paulo Freire, e está na própria aprendizagem significativa do Azubi, que são teóricos que a gente já discutiu aqui. O resultado, qual é o resultado? Se eu utilizo muito metodologias ativas de sala de aula, eu vou desenvolver alunos mais críticos, mais autônomos, mais capazes de aplicar o saber em contextos reais, né, de aprendizagem. Então, ensinar é uma atividade que exige pesquisa, curiosidade e invenção permanente. Eu acredito que as escolas elas estão se adaptando a essa nova forma, mas você tem que levar para o concurso que as metodologias ativas elas são necessárias e elas são cada vez mais cobradas no currículo. Tá? Vamos para uma questãozinha para ver se vocês conseguiram memorizar sobre metodologias ativas. Vamos lá. Ao aprender sobre a história do Brasil, o aluno não deve apenas decorar datas e nomes de personagens históricos, né? Mas entender sobre o contexto, as causas e as consequências dos fatos, bem como a sua relação com a atualidade. Assim, ele significará o objetivo de conhecimento da história do Brasil, tornando mais relevante e significativo para a sua formação. Em relação ao exemplo citado, está vendo? Ser protagonista do seu próprio processo de ensino-aprendizagem quer dizer que o aluno é o responsável por seu sucesso ou fracasso escolar, independente das condições sociais, culturais e afetivas que Isso está errado. O aluno não é responsável pelo sucesso ou fracasso. O professor ainda continua sendo o responsável por acompanhar e promover essa aprendizagem que o aluno está celebrando ali. Tá? Então, isso está errado, isso é falso. O aluno ele não deve ser responsabilizado pelo seu sucesso ou seu fracasso. E, principalmente, relacionado às condições socioculturais e às condições afetivas em que ele se encontra, né? Esse papel é o papel do professor, tá? Então, essa alternativa letra A está totalmente errada. Letra B, o aluno significa dizer que o aprendiz é o espectador passivo. Vamos lá. Será que ele é espectador passivo? Será que ele só assiste a aprendizagem acontecer e não faz nada? Errado também, né? Ele não é. Ele, pelo contrário, o texto do enunciado faz uma crítica a esse tipo de ensino, que visa apenas a transmissão de conteúdo numa perspectiva pedagógica tradicional. A gente tem o aluno passivo, o espectador passivo, que só assiste a aula lá no ensino tradicional. Com metodologias ativas, ele é ativo do processo de ensino-aprendizagem, para saber que não está errado. Letra C, está dizendo que ele é agente ativo, que transforma as informações em conhecimento próprio, isso aqui está certo, que age sobre o seu objeto de conhecimento, está certo, pensa sobre ele, está certo, significando que interage com as outras pessoas e com o meio. Isso aqui está certo, até aqui. Vamos lá, ele é coadjuvante secundário, que depende das orientações do professor, que adapta as informações
ao seu conhecimento prévio, que observa o objeto de conhecimento, compara-o e o infere, e que se relaciona com outras pessoas e com ele. Parece um pouco uma letra D, mas essa letra também está errada. Né? Se ele fosse coadjuvante do processo, ele não teria papel ativo. Né? Então, isso está falso, porque na concepção construtivista, o professor é um mediador da aprendizagem. E o aluno constrói conhecimento, contribuindo para uma abordagem, a aprendizagem significativa. O aluno está no centro do processo de ensino. Portanto, ele não pode ser considerado coadjuvante secundário do processo. Tá? Então, isso está errado. Então, nossa alternativa correta é a letra C. Vamos lá. Nas reflexões sobre as interações de brincadeiras infantis, nos levam a pensar sobre como a criança constrói sua autonomia a partir das táticas mediadoras de aprendizagem e das interações com seus parceiros, os adultos ou as crianças e o brinquedo. De acordo com o Vygotsky, no brinquedo, a criança sempre se comporta além do comportamento habitual da sua idade, além do seu comportamento diário. No brinquedo, é como se ela fosse maior do que na realidade. Sobre a afirmação de Vygotsky e sobre o conceito da construção da autonomia pela criança, analise os itens abaixo. Existe uma estreita relação entre a atividade de brincar e o desenvolvimento de novas formas de comportamento pela criança, que permite a ela a maior autonomia. Então, quando ele fala que existe uma estreita relação entre a atividade de brincar, vamos lá, isso está certo, porque Vygotsky, ele destacou a importância do brinquedo no desenvolvimento da criança. Lá no livro dele, em alguns postulados teóricos, ele vai indicar que, através de brincar, a criança desenvolve novas habilidades de comportamento, né? Muitas vezes além da atividade cronológica. E aí isso vai contribuir para quê? Isso vai contribuir para a construção de uma autonomia. Então, o inserto 1 está correto. O 2 está dizendo, uma ação pedagógica que visa autonomia não pode se apoiar em medidas baseadas em um controle externo da criança, mas deve pautar-se em ações que a levem progressivamente à autodisciplina. Vamos lá. Essa 2 está dizendo que uma ação pedagógica que visa a autonomia não pode se apoiar em mediações baseadas em controle. Vamos lá. Quando essa 2 está se colocando, o que é que a gente percebe nisso? Vygotsky, ele também enfatizou que a autonomia não é desenvolvida por meio de controle externo, mas sim através de processos de internalização. A criança ela deve ser guiada a desenvolver a autodisciplina gradualmente. Então, quando dizem uma ação pedagógica que visa a autonomia não pode se apoiar em medidas baseadas em controle externo da criança, isso quer dizer o quê? O que é que vocês acham? Isso quer dizer o quê? Que fala o comportamento, professor, da criança? Isso. A criança ela deve ser guiada, né, a desenvolver a autodisciplina gradualmente. Então, ainda que ela possa, né, ser autônoma naquele processo do controle externo, ela vai ser guiada. Então, esse 2 está correto. Não é isso? A 3 está dizendo, a autonomia é a capacidade de executar uma ordem sem a ajuda de outra pessoa. Isso não está certo, né? Por que não está certo a 3? Porque a autonomia não se refere apenas à capacidade de executar a ordem sem ajuda. O que é que a autonomia quer dizer? Envolve a capacidade de agir de forma independente, tomar decisões e resolver problemas. Certo? Então, essa 3 está errada. E a 4, o acúmulo de informações escolares oferece as habilidades essenciais para o aluno atuar na sociedade e desenvolver a autonomia, a partir da relação entre conteúdo e prática. Essa está certa ou está errada? Errada. Errado. Está errada a 4? Por quê? Porque não é só acúmulo de informações que vai desenvolver as habilidades do aluno. É outras coisas. Além disso, né? Muito bem. E também, professor, pode Na até verdade, essa agir. afirmação está diretamente relacionada ao principal. Isso. Na verdade, essa afirmação está diretamente relacionada ao conceito da autonomia, discutida por Vygotsky, né? Ele fala sobre a autonomia, segundo ele, está mais ligada ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais
do que simplesmente ao acúmulo de informações escolares. Então, o acúmulo, ele não vai necessariamente levar à aprendizagem, tá? Então, essa está errada. Então, o A1 e o 2 está correto. Sendo 1 e 2 correto, 1 e 2 correto, nós temos qual alternativa? Letra A, né? Letra A. Pronto, perfeito. Vamos para a próxima. Olha aí, o uso de metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem implica novas estratégias de aprendizagem, com a finalidade de transformar as aulas em experiências. Experiências essas que são experiências vividas, né? Experiências vivas, desculpa. Que motive e torne os alunos protagonistas do próprio aprendizagem. Dessa forma, as metodologias ativas, com o apoio das tecnologias digitais, constituem uma proposta pedagógica que pode potencializar a aprendizagem, superando os modelos rígidos, né, que são os modelos tradicionais, e automatismos pouco eficientes da sala de aula. Né? Bacic-Lian e Moran. José Moran. Metodologias ativas em uma educação inovadora, uma abordagem teórico-prática. Sempre ler a referência para você ver de onde está sendo tirado aquele trecho, né? Provas mais difíceis, quando vocês forem fazer mestrado e doutorado, vocês vão sempre ter que ler essa referência. Considerando o texto base e os estudos sobre metodologias ativas de ensino-aprendizagem, avalie as afirmações a seguir. Vamos lá. As metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participação efetiva do aluno na construção da aprendizagem, isso está certo, de forma flexível, interligada e híbrida, isso está certo. A1 está certo, né? Deixa eu ver aqui. Ok, tá certo. A2. As proposições e a materialização das metodologias ativas no âmbito de uma proposta pedagógica curricular exime a escola de interpretação do contexto histórico, sociocultural e político do momento atual. O que é exime? Isenta, né? Exclusão, né? Isenta a escola pode ficar do lado no âmbito de uma proposta pedagógica curricular, exime da escola a interpretação do contexto histórico. Isso pode acontecer? Não. A escola ela é fundamental nesse processo. Ela vai assistir o processo acontecer, mediar esse processo acontecer. Então, essa aí está errada. 3. As metodologias ativas implicam uma nova postura, está certo? Em mudanças de paradigma pedagógico, está certo? No qual o professor deixa de ser transmissor, está certo? De informações, assumindo um papel de mediador, tá certo? Interventor, organizador de atividades e problematizador da prática. Vamos lá. Transmissor deixa de ser um transmissor de informações, tá certo? Assumindo o papel de mediador, interventor, organizador de atividades e problematizador da prática, tá certo? Vamos lá. Okay. O uso de algumas técnicas para a aprendizagem ativa pode ser útil, desde que equilibrada e adaptada entre o individual e o coletivo. O uso de algumas técnicas para a aprendizagem ativa pode ser útil, desde que equilibrada e adaptada entre o individual e o coletivo. Isso está certo. Por que está certo, professor? Porque, alguns contextos, o aluno não sabe pegar nenhum mouse. Não adianta o professor inventar uma aula incrível sobre Excel se o aluno se ele não deu o básico. Então, é preciso que ele equilibre e adapte, né, entre o individual e o coletivo, para que a aula possa acontecer. Certo? A aula invertida é uma estratégia ativa e um modelo híbrido que otimiza o tempo de aprendizagem. O tempo de aprendizagem e do professor. A aula invertida é uma estratégia ativa em um modelo híbrido, está certo. Que otimiza o tempo de aprendizagem e do professor. Que otimiza. Vamos lá. Essa metodologia não otimiza. Otimizar é tornar mais fácil. E não é. Pelo contrário. Né? Elaborar aulas
né, abordando, né, adotando metodologias ativas, torna o planejamento ainda mais complexo, ainda mais difícil. Certo? Está errado. Então, a gente só tem o certo, né? Certo. Nós temos o 2 certo. Não, aí o 2 não está certo, né? Certo. Isso aí aqui, correto. O 2 está errado. O 3 está certo. O 3. O 3. O 4. O 4. Estamos certo. Então, 3 e 4. 3 e 4. 3. Não. 3. 2 está errado. 2 está errado. 2, 3 está errado. 2 está errado. 3, 4, 5. Aula invertida é uma estratégia ativa em um modelo híbrido. Certo, não assim. Que otimiza o tempo de aprendizagem do professor. Mãe, toma Ele está uma colocando essas 5 aqui como dipirona, certa. mãe. Vamos lá. O áudio. Ele está colocando isso aqui como certa. Então, vai ser letra E, né? Assim como porém, aqui está dizendo que a aula invertida, aqui, quais os desafios das metodologias ativas? Requer formação docente, demanda planejamento e tempo de preparação. Você está dizendo que aqui otimiza o tempo do professor. Não otimiza, pelo contrário. Se o aluno vai dar aula, numa aula invertida, é o aluno que dá aula. Então, isso é preciso de um planejamento muito maior do professor, porque ele vai ministrar a aula, então ele tem que preparar esse aluno para dar essa aula, né? Ajudar ele no processo de pesquisa, de montagem de material. Então, isso vai dar... É muito mais fácil ele ir lá e dar aula, né? Mais fácil ele adotar uma metodologia tradicional e dar aula, do que ele ensinar o aluno a montar, primeiro, conhecimento teórico, né? Que ele vai precisar estudar aquele conteúdo, depois ensinar o aluno a adotar uma abordagem pedagógica para explicar o que ele aprendeu para os alunos. Né? Às vezes a gente sabe, mas não sabe ensinar. Otimiza o tempo de aprendizagem. Acertou, professor, mas do professor não, né? No caso. Do professor, do professor demora mais tempo. Mas ele botou aqui, e do professor, acho que era do aluno do professor, entendeu? Se fosse só da aprendizagem, estava certo, né? Na aprendizagem, sim. Porque o aluno aprende mais rápido. Botam pessoas. Né? Agora, que estranho ver. Não. Enfim. Vamos caminhar aqui. Agora a gente vai... Essa prova de 2014... Vamos lá. A criança não é apenas alocada em um sistema de relações, no qual ela o reproduziria eternamente. As crianças atuam sobre a manutenção de algumas relações sociais e, assim, reproduzem e produzem as culturas infantis, ao interagirem com as culturas dos adultos e com as culturas da infância, aquelas que são produzidas pelos adultos para as crianças, criando e reinventando culturas. As crianças têm autonomia cultural em relação ao adulto e produzem culturas infantis. Antropologia da criança, uma questão sobre antropologia, né, e ensino, está lá na edital. Aí a gente pega essa questão conforme a concepção de infância apresentada no texto. A criança como sujeito histórico, letra A, cria e recria culturas infantis ao interagir com adultos e com outras culturas infantis. Tá aparecendo para vocês? Eu acredito que seja A, professor. É que eu estou vendo. Vamos ler as outras, né? Tá aparecendo para mim aqui. Tranquilo. Tá bom. Eu entendi errado. Tá aparecendo. Vamos lá. Vamos lá. Aí aqui ela fala, cria e recria culturas infantis, ao interagir com adultos e com outras culturas infantis. B, desenvolve-se nos modos dos adultos, a partir de um contexto histórico e social. C,
atua no sentido de manter as relações sociais dos diferentes tempos históricos. D, pertence a tempos históricos determinados e vivencia a cultura local vigente. E aí, qual vocês marcariam nessa alternativa? Qual alternativa vocês marcariam aí? A letra B. Já tem uma... Professor, Pode é, falar. B e D a gente descarta, né? B e D. Desenvolve-se Sim. nos múltiplos. Não, isso não. Tá entre A e C. Sim. É, E aí, C. exatamente. Vamos lá. E Então, tem a concepção, né? Cole insere a criança como sujeito histórico e produtor de cultura. Ele diz que a criança não é um mero reprodutor da cultura adulta. A criança cria a sua própria cultura, né? E aí, quando ele fala isso, ele fala também que a infância, lá no texto, ele fala que a infância é vista em sua autonomia cultural relativa. Então, a que mais se encaixa para ser correta é a letra A. Não é? Porque a infância é vista em sua autonomia cultural relativa. Ou seja, exatamente. a criança vai produzindo culturas infantis na interação com culturas Exatamente. adultas e com artefatos Até e criados na infância. essa, Né? E aí isso vai dialogar com essa isso. C, essa C deixa uma dúvida porque fala de relações sociais. Mas quando fala de cria e recria culturas, está falando da criança mesmo. Eu acho que seria uma qual o marcaria problema da C, Maria? Qual o problema da C? Na letra C, a C fala sobre manutenção das relações. E o que é que, quando eu falo sobre manutenção das relações, eu estou ignorando? Eu estou ignorando o aspecto criador e transformador. Por isso que a C está errada. Exatamente. Entendeu? A letra D fala, Sim. pertence a tempos históricos. Vamos lá. Quando a letra D que se coloca, o que é que eu tenho de erro? Isso fica restrito à cultura local, né? E à pertença temporal, né? Preso a um tempo específico, sem reconhecer o quê? A agência cultural da criança, né? A agência transformadora de cultura. E a B não é B porque desenvolve nos modos dos adultos. Errado. A B não fala isso. E, além disso, a B está reduzindo a criança ao modelo adulto. Ou seja, o adultocentrismo, né? Que muitos pais reproduzem culturas que são errôneas, mas a criança, ela é produtora de cultura. Isso é uma questão de antropologia da criança, né? Está lá no ponto 2 do edital, né? Que pode ser cobrado de vocês. Então, aí é a letra A, certo? Eu lembro que já li um texto que fala do segmento, né, que vai falar sobre sociologia. Essa questão ela também está dialogando com essa infância, né, numa perspectiva sociocultural. A criança atua socialmente, ressignifica práticas, símbolos e processos de socialização. Então, seria aí nossa letrinha A como gabarito correto. Aí, na questão 2, a gente tem aqui uma senhora, dona de um pequeno comércio na comunidade em que vive, sempre teve o sonho de estudar, por isso decidiu matricular-se em uma turma do primeiro segmento da educação de jovens e adultos. Apesar de lidar cotidianamente com situações que envolvem o uso da matemática, essa aluna tem muita dificuldade de desenvolver as atividades de matemática propostas por sua professora e sistematizar o conhecimento de forma convencional. Diante disso, a professora decidiu reelaborar seu planejamento, com o objetivo de compreender mais profundamente o processo de aprendizagem dessa aluna, bem como desenvolver sua autonomia mediante o processo de produção de conhecimento mais sistematizado. Nessa situação, uma maneira de a docente atender ao objetivo estabelecido no que diz respeito à avaliação é, letra A, elaborar uma série de exercícios a serem resolvidos em casa pela aluna e verificar o desempenho da estudante a partir das respostas fornecidas. Caso a aluna erre muitas questões, em razão de sua dificuldade de aprendizagem,
Em relação aos conhecimentos sistemáticos, a professora deverá solicitar que ela refaça a tarefa. Essa atitude que vai estimular que a aluna consiga aprender? Não. Por que não? Não. Porque isso é uma tarefa é uma tarefa mecânica. É isso? Isso é uma tarefa mecânica. Isso não vai fazer teria uma mediação aí, né? Aprenda. Não coloca a aluna como um centro do processo de aprendizagem. Então, reproduzir a atividade mecânica não faz com que a... Vamos lá, gente, os microfones. C. B. Pedir que os estudantes da turma resolvam em casa uma lista de exercícios, que serão posteriormente abordados em sala de aula. A professora deverá apresentar em uma lousa as respostas corretas e pedir aos alunos que as copiem em seus cadernos, certificando que a aluna mencionada na situação também copie corretamente. A letra B também está reproduzindo uma atitude mecânica. Lista de exercícios, correção expositiva, né, centrada na resposta certa, copiada, sem compreensão, faz com que a aluna não aprenda corretamente. Certo? Então, essa B também está errada. Né? Letra C. Organiza uma situação de compra e venda com a turma durante a atividade. Observar atentamente quais estratégias a aluna utiliza para lidar com uma situação de troco. Solicitar que ela explique como resolver a situação. Fazer perguntas para entender seu raciocínio. Comparar essas estratégias com representações mais formais de conhecimento. E aí, seria a letra C ou letra D? Aplicar quinzenalmente uma prova para a turma e explicar várias vezes como resolver exercícios que envolvam situações de matemáticas. Caso a professora observe, com o passar do tempo, que a aluna em questão ainda não consegue desenvolver as atividades propostas, é adequado que ela sugira a estudante que frequente aulas de reforço no período da tarde. Está óbvio que é a letra C, não é, gente? Fica claro que a professora tem que pensar numa atividade em que a aluna esteja no centro do processo de aprendizagem e que ela possa desenvolver um raciocínio lógico matemático ali dentro daquela situação. Certo? Então, a nossa alternativa correta seria a nossa letra C, né? A educação sempre foi uma das áreas prioritárias de atuação do movimento dos trabalhadores rurais, sem terra, o MST. E desde sua origem, desenvolveu o processo educativo como prioridade a luta pela universalização do direito à escola pública de qualidade social, da infância à universidade. As escolas do campo são exemplos dessa luta. Mas você conhece as escolas do campo? Sabe qual é a importância desses espaços? Para responder a essa e outras perguntas, Maria de Jesus, dirigente estadual do MST Ceará, setor de educação, foi entrevistada por nós. Confira a conversa a seguir. Interessante, né? Entrevistadores, gostaríamos de começar pedindo que você falasse sobre o conceito de educação no campo e o que a diferencia da educação convencional. Maria de Jesus. O MST, desde o início, é formado por famílias. Então, desde o nosso primeiro grande acampamento na Encruzilhada Natalina, houve a participação das famílias junto à direção do acampamento para organizar a educação. Lá havia mais de 600 crianças que impulsionaram o início desse trabalho do MST com a educação. O movimento olhou para as experiências da classe trabalhadora. A intenção era visibilizar a nossa luta pelo direito à educação dos assentamentos e acampamentos. Como tivemos o apoio da CNBB, Unicef e Unesco, houve uma problematização de que o MST não deveria limitar esse trabalho aos assentamentos e acampamentos. Daí surgiu a articulação por uma educação do campo. É importante dizer que a educação do campo é um projeto com base na formação humana que valoriza a história da luta de classes no território, desde o passado até o presente, que valoriza a cultura, que valoriza o trabalho camponês, a agroecologia, que valoriza a organização coletiva e a luta social. Então, a luta por uma educação do campo é uma luta de resistência, é uma luta pelo direito à educação pública de qualidade e uma luta também pelo reconhecimento de escola referenciada.
F. Barbosa, a Oliveira para a MST. Com base na perspectiva apresentada no trabalho, assinale a opção que apresenta uma avaliação da aprendizagem coerente com os princípios do projeto educativo da educação do campo. Aqui a gente consegue responder até sem ler o texto, né? Letra A. Distribuir um estudo dirigido aos estudantes para que individualmente respondam às questões objetivas relacionadas à realidade da educação rural brasileira. Letra B. Solicitar aos estudantes que façam um resumo de um texto do livro didático, referente à sustentabilidade e ao meio ambiente, para que aproxime o conteúdo avaliado da realidade dos campesinos. Letra C. Pedir aos estudantes que produzam um texto que se relacione às especificidades do seu trabalho no campo, aos cuidados básicos necessários para a produção de alimentos e para a preservação dos recursos naturais. Letra D. Apresentar aos estudantes um gráfico sobre a distribuição de terra da região central do Brasil nos últimos 10 anos e solicitar que respondam às questões que exijam a interpretação das porcentagens constantes do gráfico. E aí, qual vocês marcariam nessa questão aí? Tem que ser, professor, aí. Qual? E tem que ser. C. Vamos lá. Essa letra C é a nossa alternativa correta. Por quê? A educação do campo, conforme o depoimento citado, né, na própria entrevista, valoriza o trabalho camponês, valoriza a cultura, valoriza a agroecologia, a organização coletiva e a luta social. A atividade ela propõe articular experiência concreta, né, que é o que o aluno traz para dentro de sala de aula, né, esse estudante traz, e conhecimentos escolares, né, favorecendo o protagonismo, né, do aluno, a consciência crítica, esse aluno traz para dentro de sala de aula, e o vínculo território-escola, né? É uma avaliação o quê? Socio-territorializante. Certo? É um termozinho que é utilizado para avaliações dentro de escolas do campo. Socio-territorializante é referenciada, é coerente com o quê? Com o projeto educativo do campo. Letra A não é porque o estudo dirigido objetivo é individualizante, né? Pouco dialógico com a realidade do aluno, né? Não faz uma comunicação direta. Letra B não é porque o resumo do livro didático pode distanciar do contexto concreto dos sujeitos ali presentes, né? Letra D não é porque a leitura de gráfico é válida, mas o recorte proposto não garante vínculo com a prática das identidades camponesas, né? Ali naquele espaço. Vamos lá? Vamos para a questão 4. Olha que questão bonita, com gráfico, com luz. Vamos lá, vocês vão encontrar questões dessa maneira. Lembrando que essa prova é ENAD 2024. Qual é a referência que a gente tem para a PND hoje? Essa é a primeira prova nacional do ACENT. Vocês são cobaias. Né? Todos vocês que estão aqui comigo, alunos, são cobaias. Né? Por que cobaia? Porque é a primeira vez, né? Sempre tem erro, tem falha, vocês vão ser vítimas. E aí, qual a referenciação que o edital está adotando? O ENAD. O que é o ENAD? O ENAD é uma prova que alunos que, quando terminam graduação, eles fazem. Certo? Então, a referenciação máxima é no ENAD. Então, alunos mentorados, lembrem-se, eu mandei 2 provas, que é essa, e mais uma, que vocês têm que ter no pé da letra. Elas não são os mesmos conteúdos, mas o modelo da questão é igual, tá? É o que mais se aproxima, é o que vocês vão responder domingo. Então, os alunos que não viram a prova, que não baixaram, baixem 40 páginas, tem todas as questões. Responda essa prova para pedagogo. Eu acho que ela é fundamental, ela é o guia. Além, o simulado, ele é importantíssimo. Só que são questões adaptadas. E a prova que eu mandei é uma prova real, de 2021. Essa é de 2024. A que eu mandei é de 2021. Com todas as questões para pedagogo. Certo? Então, ela é mais importante do que essa. Deu para entender, né? É amarela a prova. Vamos lá, ó. Questão 4. Vamos para o enunciado primeiro? Nessa situação, uma forma adequada de a docente atingir seu objetivo é pedir os alunos que identifiquem. Vamos lá. Uma professora de uma turma de 4º ano, do ensino fundamental, tem o objetivo de abordar questões relacionadas ao pertencimento étnico-racial da população brasileira e fazer seus alunos refletirem sobre sua própria identidade.
Para tanto, ela pretende apresentar aos estudantes a seguinte obra e solicitar a eles que identifiquem alguns dos seus elementos. Em seguida, pedirá à turma que produza uma obra similar, usando fotos e autorretratos de cada aluno. Então, interessante, né? Aqui, ó, tem várias, né, etnias aqui. Aí, ó, Das Humani é uma produção americana, né? Foto Humani. Dessa situação, uma forma adequada de a docente atingir seu objetivo é pedir aos alunos que os formatos dos rostos e as diferentes expressões faciais das pessoas na obra a ser apresentada. B. Os materiais a serem usados na obra que será produzida coletivamente pelos alunos, pelos estudantes da turma. C. As semelhanças entre as pessoas retratadas na obra, estabelecendo comparação entre os corpos. D. As diferentes características das pessoas representadas na obra, promovendo o reconhecimento identitário. E aí, qual alternativa vocês marcariam nessa questão? Professor? Oi. Volta o contexto lá, só para me dar uma olhadinha de novo no enunciado ali da questão, no contexto. Ela vai pedir à turma para que produza uma obra similar, usando fotos e autorretratos de cada aluno. Autorretrato é um retrato de si mesmo. Pronto, pode voltar lá, seus itens. Isso aqui é uma série, né? Americana. É D, né, professor? Nessa situação, uma forma adequada de a docente atingir seus objetivos é pedir aos alunos que identifiquem o quê? Letra D. Identificar diferentes características das pessoas na obra, promovendo reconhecimento identitário. Por que essa alternativa está correta? Porque essa série da Angélica Dea, ela mapeia a diversidade de tons da pele para problematizar a raça, a etnia, né? E alguns estereótipos, né? Estereótipos são construções que nós mesmos criamos em relação às pessoas. Por que a letra D? Quando a professora pedir que as crianças reconheçam diferenças e singularidades, isso vai favorecer o quê? A autoimagem. O que é a autoimagem? A percepção dela mesma, né? E aí, quando elas se auto-percebem nessa autoimagem, ela também vai criar um senso de pertencimento e respeito à diversidade do outro. Você quer entender? E aí a gente volta lá, numa das nossas primeiras aulas, eu acho que o Janael até lembro dele participando dessa aula, ele até perguntou qual a diferença entre essa lei, a Lei 10.689, 2003, né? E as diretrizes da educação para as relações étnico-raciais, que está lá no edital. Além das competências gerais da BNCC, da empatia, respeito e diversidade. Então, essa questão está justamente engraçada. Essa prova ela não ela é de 2024, mas ela tem vários assuntos que são exatamente o que a banca está cobrando, certo? Então, quando a criança ela faz essa autopercepção e cria esse senso de pertencimento, né, ela vai, professor, eu pareço muito com essa menina aqui, Pantonei 51 Z6, ZC. Professor, eu pareço muito com o tom de pele desse Pantonei 64-6, C. Elas vão construindo um senso de pertencimento e autoafirmação da sua própria cor. Né? Isso vai dialogar com respeito à diversidade e o senso de pertencimento em relação à autoimagem. Interessante, né? A questão contextualizada, bonita a questão, né? Vamos lá. O que é que a gente tem que observar aqui, Janael e os demais, Elza que está aí, Elza, Janael, Carmen e Rosemary. O que é que a gente está percebendo aqui nessa prova? As questões, elas são contextualizadas, são bonitas, são fáceis, mas são longas, certo? Então, exatamente. Cuidado. Tem que ter estratégia. Estratégia, né? Qual a estratégia? Primeiro aí, o problema foi isso aí, de ler, que elas são longas demais.
Longas, olha, professor, 10 páginas. O que tu fez ali na... Sim, fala. Pode falar, tô ouvindo. Pronto. O que tu fez ali na última questão já é uma estratégia para a gente conseguir resolver as questões. Qual a estratégia? Ler primeiro a questão, depois vai para o texto. Exatamente. Olha, veja só, aqui são 10 questões, olha o número de páginas, 10. Ou seja, uma questão por página. Quantas questões vão ser de vocês? 80. 80, né? Então, vão ser quantas páginas? Se a gente tomar a referência do ENAD 2024. 2025, ó, ENAD 2024 colocou 10 questões, 10 páginas. Entendeu, Janael? Já vá se preparando psicologicamente. Certo? Já vá se preparando psicologicamente, porque a prova não vai ser uma prova de questõezinhas básicas. É por isso que eu mandei, e eu vou repassar. Nessa semana, não deixe de imprimir a outra prova, que eu vou utilizar ela em aula. Vamos lá, vamos para a questão. Vamos lá, vamos para o enunciado. Nessa situação, uma forma de a docente alcançar seus objetivos didáticos pedagógicos é pedir aos alunos que, a partir da leitura da charge, identifiquem nela. Volta para o texto. Em uma escola localizada em uma comunidade composta, majoritariamente por famílias que vivem na pesca artesanal, a professora de uma turma de terceiro ano do ensino fundamental planeja realizar uma atividade pedagógica que esteja alinhada à Base Nacional Comum Curricular. Valorize o cotidiano de seus alunos e promova o olhar crítico deles. A docente pretende desenvolver nos estudantes a habilidade de inserir informações implícitas, que está escondido nos textos, né? Livros, tendo definido leitura escrita, compartilhada e autônoma, como práticas de linguagem e estratégia de leitura como objetivo do conhecimento, de acordo com a BNCC. Para tanto, a docente utilizará a seguinte charge em sala de aula, né? O cara aqui varrendo o lixo, né? Olhando os peixes saindo do mar para entregar mais lixo a eles aqui. O rosto do peixe, né? Desesperado. Vamos lá. Nessa situação, uma forma de a docente alcançar seus objetivos didáticos pedagógicos é pedir aos alunos que, a partir da leitura da charge, identifiquem nela o prejuízo ao trabalho dos pescadores da comunidade. A localidade onde os pescadores da comunidade trabalham. O animal que seja reconhecido pelos pescadores da comunidade. A profissão que contrasta com a dos pescadores da comunidade. Qual vocês marcariam nessa questão aí? Lembrando, a docente quer trabalhar o quê? Inferências implícitas. Eu marquei a letra D. Vamos lá. A docente quer trabalhar inferências implícitas, né? Ideias que estão escondidas, não é ideias explícitas. Ela definiu leitura escrita, compartilhada e autônoma. Ela definiu o eixo leitura escrita como compartilhada, a leitura compartilhada e leitura depois autônoma. O aluno primeiro junto, uma leitura em conjunto, depois uma leitura sozinho, o aluno sozinho. Como prática de linguagem. Definiu essa base. E a estratégia de leitura e como prática de linguagem e estratégia de leitura. Então, ela escolheu a leitura compartilhada como prática de linguagem e a leitura autônoma como estratégia de leitura. Para tanto, a docente utilizará a seguinte charge em sala de aula. Aí, qual é a alternativa de marcarinho? Os pescadores da comunidade. Quando eu vi aí contraste, eu pensei que, no caso, eu achei que era a letra D. Eu também, a letra D também. Quando fala em inferir contraste profissional, o que é que ela quer dizer? Contraste profissional exige o quê? Pistas Para trabalhar? Pistas visuais e verbais, né? Verbais. Então, letra B, seria qual? Não, letra D. Qual, Elza? A letra D. D de dado? Sim,
Porque falar em E Gilberto? contraste, aí foi isso que eu pensei. Por isso que eu anotei a letra D. Gilberto? A letra D também. Vamos lá. A docente quer trabalhar em inferência implícita, né? Base nacional cultural comum e ensino fundamental, por meio de estratégia de leitura. Então, quando ela quer inferir o contraste profissional, isso exige articular pistas que são visuais, né, na chave, e verbais. Essa palavra lixo, ali, né, tá contrastando aí para dar uma ideia de identificação da própria imagem, do que a imagem quer traduzir, que é inferenciar. Inferenciar é induzir, ao processo de intuição. Eu acho que é isso. Inferência é isso. Ao alinhamento das práticas de linguagem. Então, a nossa alternativa correta é a letra D. Identificar na charge a profissão que contrasta com a dos pescadores da comunidade. Por quê? Porque isso? Porque quando a professora quer fazer esse processo, ela tem que considerar o contexto sociocultural para construir um sentido não explícito. É o que não está sendo mostrado. Ou seja, isso atende ao objetivo da leitura inferencial, que é o que não está sendo mostrado. E isso se alinha também com as práticas de linguagem da BNCC, dos anos iniciais. Por que não é A? Porque a letra A está dizendo prejuízo ao trabalho. Isso pode ser uma opinião explícita. Na verdade, por isso que não é A. A letra B está falando sobre a localidade onde os pescadores da comunidade trabalham. Vamos lá. A localidade geralmente depende de dados explícitos, não implícitos. E a letra C não é o animal que seja conhecido pelos pescadores da comunidade. A letra C não é porque a letra C, quando ele fala sobre reconhecer o animal, é uma identificação literal, né? Não uma inferência sobre as relações sociais sugeridas pela chave. Exato. Então, seria letra D. Tá ok? Vamos lá. Questão 6. Olha aí, uma questão com gráfico. Vamos lá, vamos para o enunciado. Ó, epa, assunto recente que o professor Adriano trabalhou. No que se refere à meta 1 do PNE, olha aí, ó, depreende-se do gráfico apresentado que, vamos lá, vamos para o texto. De acordo com a Lei 13.005/2014, que aprovou o Plano Nacional da Educação, DEFEM 2014-2024, uma das principais metas para a educação nacional era a meta 1, universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças até 3 anos até o final da vigência desse PNE. No entanto, dados de pesquisa nacional por amostra de domicílios do PNAD, sistematizados ao painel de monitoramento do PNE, revelam o seguinte: a meta 1 do PNE 2014-2024, ao indicador, primeiro B, percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola, creche, ó, o percentual, tá vendo? O resultado de 2022, a meta de 2024 não era de 50%, qual a variação que nós temos aqui? 9,4%. O que é que isso quer dizer? Ó? 2013, isso foi subindo, né? E resultou no alcance da meta, não é isso? No que se refere à meta 1 do PNE, depreende-se do gráfico apresentado que, leitura de gráfico, letra A, o percentual de atendimento da população de educação infantil, em geral, subiu para 37,3% no período entre 2013 a 2022. Letra B, o percentual de atendimento do público de 0 a 3 anos de idade era de 37%, né, 37,3% em 2022, o que demonstra que a meta dificilmente será alcançada. Letra C, a variação de 9,4% das matrículas revela a ampliação do atendimento na educação infantil, tendo sido cumprido o que estava proposto na meta. Letra D, a universalização do atendimento da educação infantil na pré-escola foi atingida, haja vista a variação de 9,4% das matrículas em 2013 e 2023. E aí? Qual seria essa nossa alternativa? A letra A.
Letra A Gilberto também. passa para a letra A. Elza. Eu fiquei realmente entre a letra. Cadê? Deixa eu ver aqui. A letra D. É letra B, não, professor. Letra B. O Também acho que é percentual B. de atendimento do Elza, público. Carmen, acho que é qual? Correta é a letra qual? Letra B, não é? B. A D. C? B. B. B de bola. B. A meta do PNE, da lei, exige 50% em creches de 0 a 3 anos até 2024. E a universalização da pré-escola de 4 a 5 anos. Os dados, 37, que está mostrando aí, 37,3% em 2022, indicam o quê? Um déficit, né? O que é déficit? Um déficit relevante, né? Uma queda, não é? Ou seja, está finalizando a distância da meta. Qual a leitura correta do gráfico? A leitura que a gente faz aqui é uma leitura comparativa, né? Ou seja, você observa a situação observada versus o alvo normativo. Aí, por que não é a letra A? A letra A fala sobre o percentual de atendimento. A educação infantil em geral, a educação infantil, a letra A fala sobre o percentual de atendimento da população da educação infantil. A educação infantil em geral e a educação infantil em geral e a creche está distorcendo o dado. Esse recorte etário está errado, certo? Na letra C, a letra C está tratando de uma variação de 9,4 pp, né? Com o cumprimento de meta confunde o crescimento com o alcance do alvo. E a letra D está falando sobre a universalização, né? A universalização da pré-escola não se infere apenas pela uma variação, ou seja, ela confunde metas distintas, 0 a 3 e 4 a 5. A letra de gráfico, a nossa alternativa correta é a letra B. A letra B. Vamos lá, questão 7. A outra imagem, né? Aí a gente vai aqui, considerando o exposto, vai logo para o enunciado. Considerando o exposto, né? Considerando o exposto, é correto afirmar que a educação no campo, outra questão sobre a educação no campo. Eu acho importante trazer isso, porque a gente trabalhou pouco a educação no campo, né? Que é uma modalidade de ensino. Não, a educação no campo tem como desafio, vamos ler aqui, vamos ler a questão, né? A gente tem uma figura, não é? Aqui. Aqui. Ô, professor, Pode rapidinho. falar. Foi a letra D, foi ou foi a B? A outra? A B, de bola. Ah, sim, Aqui do tá bom. é a letra B. Vamos lá, questão 7. A chave apresentada evidencia uma das possíveis consequências da implementação das tecnologias mecanizadas que mobilizam a organização do trabalho no e do campo e expulsam as populações camponesas do campo como mão de obra não qualificada e, portanto, sujeito à exploração e ao apagamento da sua história, da sua identidade e dos seus pertencimentos construídos, do trabalho e na relação com a terra. Haja vista essa problemática, torna-se necessária uma educação que se contraponha à exploração capitalista do campo e à exclusão e marginalização das pessoas que ali vivem e produzem. Dessa forma, a educação no e do campo constitui-se como um ambiente educativo baseado na valorização da cultura camponesa, na dimensão educativa do trabalho e na cultura, na identidade e na história dos povos do campo. Além disso, consiste em um projeto da sociedade que busca uma educação vinculada a um novo modelo de desenvolvimento de vida, em que a justiça social, o respeito ao meio ambiente e a participação democrática prevaleçam. Né? Caldart, elementos da construção de um projeto político-pedagógico da educação do campo. Considerando o exposto, é correto afirmar que a educação no e do campo tem o desafio tem o desafio A, formar as populações camponesas para o trabalho a partir das demandas dos novos modelos de produção agrícola, adequando a sua formação
ao que é exigido pelo mercado capitalista. Letra B, fomentar a utilização das máquinas e aparelhos tecnológicos nos processos de produção agrícola em larga escala, substituindo as formas de cultivo tradicional da agrícola familiar por plantações e monoculturas que gerem lucratividade. Letra C, universalizar o acesso das populações do campo à educação básica. Eu digo áudio. Estou ouvindo você ler, ao mesmo tempo que eu. Quer ler? Você lê, eu fico ouvindo. Universalizar o acesso, letra C, universalizar o acesso das populações do campo com a educação básica, com vistas ao seu ajustamento às necessidades dos novos modelos de produção mecanizada e com meio de garantir a empregabilidade dos jovens e a sua fixação no campo. Letra D, problematizar a escola tradicional rural, que se insere no processo de modernização capitalista, comprometido com a lógica da produtividade e construir uma educação vinculada às questões sociais, inerentes à cultura e à luta da população do campo. É uma questão difícil, viu? Por quê? Porque exige muita interpretação textual, né? Vamos lá. Considerando o exposto, é correto afirmar que a educação no e do campo tem como desafio, qual é o desafio? Né? Olhando para a chave e olhando para o texto. Qual vocês escolheriam aí? Marcaria C, professor. Janael marcaria C nessa questão aí. Letra D. Ó, esse autor de novo, Caldar, tá vendo? Ó? Ele vai, com certeza, se cair alguma questão, é o que a gente tem, 2024. O INEP gosta desse autor. Se cair uma questão da legislação do campo, vai cair Caldar de novo. Vamos lá? Já responderam? Qual a nossa alternativa? Letra D, né? Problematizar a escola tradicional rural que se insere no processo de modernização capitalista, comprometido com a lógica da produtividade, e construir uma educação vinculada às questões sociais inerentes à cultura, à luta das populações do campo. Vamos lá. Por que essa está correta? Esse autor, Galdart, é um autor importante quando fala sobre educação no campo. Ele já vem se repetindo na prova, né? 2 questões sobre a educação no campo. E aí ele vai enfatizar que a educação no e do campo, ela enfrenta uma lógica do produtivismo e da exclusão, né? Focando na produção mais rápida, né? E a exclusão das pessoas, da manufatura, né? Da mão de obra barata, porque essas pessoas produzem devagar, a máquina produz mais rápido. Ou seja, Galdart vai afirmar, ele vai falar sobre esse produtivismo e exclusão, afirmando um projeto societário de justiça social, participação democrática e o respeito ao meio ambiente. Ou seja, o desafio, qual é o desafio, né, que a questão está perguntando? O desafio é justamente o quê? Romper com o quê? Com a escolarização adaptativa e construir uma escola enraizada nas questões sociais, nas questões culturais e no trabalho camponês, né? Por que as outras estão erradas? Letra A está falando sobre formar as populações camponesas para o trabalho. Vamos lá. Ajuste funcionalista às demandas do mercado mecanizado. Está certo isso? Está errado. Letra B. Foco em monocultura e lucratividade. Isso é contrário à agroecologia, né? Isso é contrário à diversidade produtiva. Letra C está falando sobre universalizar o acesso das populações do campo à educação básica. Vamos lá. A universalização com a adaptação às necessidades do capital, ela é tida não como direito, como um projeto próprio da educação no campo. Tá? Então, não seria essa, porque não se adapta. Tá? Então, seria aí a nossa letra D. Certo? Já sentiram o pezinho, né, nas costas? Eu tenho certeza que, meu Deus do céu, o bicho vai pegar. Oi. Vamos lá, outra charge. Ó. Todas as questões têm figuras. Todas as questões são 2 textos. Ó. Figura e texto. Ó, gráfico e texto. Ô, professor, rapidinho.
Ó, Então, texto, charge, pode falar. Tô ouvindo. então quer dizer que a letra, o número 7 é a letra D? O 7 é a letra D. Letra D. A charge apresentada aqui, ó, considerando o exposto, é correto afirmar que a educação no campo do campo tem como desafio o quê? Problematizar a escola tradicional rural, né? Ela está inserida no processo de modernização capitalista, né? Então a gente precisa chegar na escola, na escola do campo, né? E trazer essa problemática, né? Excluir, falar sobre essa lógica do produtivismo e da exclusão das pessoas, né? Problematizar é colocar em pauta, colocar em questionamento, Ah, então entendeu? foi isso que eu não entendi. Essa palavra aí que eu não Eu preciso conectei com. problematizar essa escola que está ainda comprometida com uma lógica de produtividade, né? Colocar essa escola mais adaptada a uma cultura de luta, né, dessas populações, das questões mais sociais, e não dessa lógica da modernização capitalista. Tem que problematizar, botar em questionamento. Quando eu falo problematizar, é botar em questionamento essa escola. Entendeu? Vamos questão 8, né? A gente já está sentindo o Entendi. pezinho da prova, né? Está Eu- chegando, terça-feira. Vamos lá, vamos para o enunciado, né? Considerando a importância das culturas e dos fazeres campesinos, de novo, uma questão de educação no campo, gente. Nos processos escolares, é correto afirmar que a charge apresentada, vamos lá, a charge a seguir reforça as exclusões e desigualdades e que estão submetidas às populações do campo no processo educacional. Agronegócio está ficando mais jovem e escolarizado, antigamente. Se não estudar, vou te colocar para trabalhar na roça, atualmente. Se quiser trabalhar na roça, vai ter que estudar. Vamos lá, nessa questão aí. Considerando a importância da cultura e dos fazeres campesinos nos processos escolares, é correto afirmar que a charge apresentada, letra A, evidencia a preocupação com o modelo de educação no e do campo que respeita a história e a cultura das populações campesinas e as especificidades dos sujeitos que vivem nesses espaços. Letra B, critica a falta de valorização dos sujeitos do campo, seus saberes e fazeres, ao mostrar a escolarização das populações campesinas como resposta à necessidade de inserção na lógica capitalista. Letra C. Demonstra que o acesso à escolarização deve ser garantido, valorizando a cultura do campo e a introdução de conhecimentos considerados especificamente campesinos nos currículos escolares. Letra D. Reflete um fazer pedagógico em que as atividades educativas estão em constante interação com a prática social e cultura do campo, vinculando o saber da escola com os saberes produzidos na vida cotidiana. Vamos lá, e aí, essa questão 8. Qual vocês marcariam? Essa está mais fácil, um pouquinho mais fácil, né? AC, demonstrando acesso. Gilberto marcou letra C. Vamos lá, Janael, Elza, Carmen. Marcaria Eu C também também. concordo com a letra C. Letra C, Eu também. Carmen, Elza, Janael, C C. e Elza. Pelo que eu entendi, eu coloquei a B, mas eu tenho um asterisco. Certo. Vamos lá. Essa questão 8, ela está perguntando, ó, a chave a seguir reforça exclusões de desigualdade. Qual é a nossa alternativa correta? Letra B. Por quê? Na letra B, está dizendo que a letra B critica a falta de valorização dos sujeitos do campo, seus saberes Isso. e fazeres, ao mostrar a escolarização das populações campesinas como resposta às necessidades da inserção da lógica capitalista. O que eles querem dizer? A charge está evidenciando as exclusões e as desigualdades que existem. E ela está fazendo o quê? Ironizando a ideia de escolarização para inserir o camponês na lógica do capital. Ou seja,
ela está fazendo uma ironização, ironizando, né, para mostrar que existe a invisibilização dos saberes do campo, né? A leitura critica, né? A leitura, na verdade, vai de encontro à ideia da educação do campo como um reconhecimento de saberes populares, da resistência ao apagamento cultural, certo? O professor, Então, eu acho que essa aí a gente errou porque quis, porque quando se diz, critica a falta de valorização do sujeito do campo, porque diz, se não estudar, vai na roça, quer dizer que a roça não tem nenhum conhecimento. Exatamente. É E outra isso, coisa, é como na no escola, né? enunciado, Rapidinho. Está na escola particular e diz assim, se você não passar, vou colocar na escola pública. É bem parecido. sim, Exato, exatamente. geralmente é assim mesmo, é. E a própria enunciado está falando, a charge a seguir reforça exclusões e desigualdades. A letra B está falando, né, aqui dos professores escolares, é correto afirmar que a charge apresentada critica a falta de valorização dos sujeitos do campo. É o que está acontecendo antigamente e atualmente. Está criticando esse papel dessa pessoa que está inserido no campo, né? E valorizando a lógica do capital. A letra A não é, porque a letra A está dizendo assim, evidencia a preocupação com o modelo de educação no campo do campo. Não. A letra A diz que valoriza história e cultura. A charge denuncia o contrário, né? A letra C não é porque está dizendo a letra C, demonstra que o acesso à atualização deve ser garantido. A letra C afirma que o acesso é garantido com valorização. Não é o que a charge mostra, né? E a letra D? A letra D não é porque a letra D está dizendo assim, reflete um fazer pedagógico. Vamos lá. A letra D está dizendo que descreve. Na verdade, a letra D não é porque não descreve um fazer pedagógico, descreve a interação escola-vida real, vida ideal. Mas a charge está criticando a falta dessa articulação de escola e vida ideal. Tá? Vamos para a questão 9. Olha aí, outra questão, essa aqui não veio com chave, não, não veio com imagem, não. Vamos lá. A situação apresentada exemplifica o conceito antropológico denominado. Olha, antropologia e escola e educação no campo foi o foco da Senado 2024 para pedagogo, viu? Vamos lá. Conta uma parábola que certo professor, interessado em saberes culturais diversos, procurava na sua prática de pesquisa e docência descobrir os segredos que fundamentavam os comportamentos e as opiniões das escolas. Certo dia, foi a uma comunidade rural para participar de uma reunião a respeito dos problemas locais. Durante a reunião, o tempo fechou de repente, e ao primeiro relâmpago, seguido de forte trovão, a dona de casa começou a cobrir os espelhos com uma toalha. O professor questionou a senhora sobre o porquê da situação, e ela respondeu que tinha esse costume por acreditar que os espelhos atraíam raios. Devido à curiosidade do professor, os participantes da reunião começaram a fazer perguntas para entender a razão pelo qual os espelhos pudessem atrair raios. Esses questionamentos deram margem a uma investigação sobre os diferentes materiais de que é feito o espelho, madeira, vidro, papelão, pregos, entre outros, e sobre a relação desses materiais com a atração dos raios. Descobriram que a tinta de trás do vidro do espelho é composta do mesmo material com que se faz para raios. Portanto, o que parecia ignorância ou crendice tinha fundamento. Melo R. A. Educação do campo, como articular os conhecimentos escolares aos saberes da cultura camponesa. A situação apresentada exemplifica o conceito antropológico denominado o quê? Aculturação, que consiste em um processo de mudança cultural resultante do contato contínuo entre culturas diferentes. B. Endoculturação, que denota o processo pelo qual uma pessoa aprende os comportamentos e os valores de sua própria cultura. C. Relativismo cultural, segundo o qual comportamentos e crenças devem ser compreendidos dentro de um contexto cultural específico. D. Etnocentrismo, o qual é definido como uma visão de mundo em que a cultura de um grupo é considerada superior às culturas dos demais grupos. E aí, qual vocês marcariam?
A letra D, que fala a diferença de escultura, Letra D. Gilberto colocaria letra D. tá na visão da escultura. Eu vou ajudar vocês um pouquinho. Ó, etnocentrismo é quando as pessoas julgam o uso por padrões próprios, certo? A endoculturação é um processo de aprendizagem da própria cultura. Endoculturação. Endo, né? Endo quer dizer dentro, para dentro. É um movimento para dentro. É um processo de aprendizagem da própria cultura. Né? Essa pessoa aprende a própria cultura dela. Certo? Endoculturação. A aculturação trata de mudanças por contato intercultural. Certo? Para ajudar vocês aí nessa resolução. Vamos lá. A, B, C ou D? Eu botei a B. Eu marcaria a B também, professor. B, B. Foi, eu botei a B. A nossa alternativa correta é a letra C. Vamos lá. A narrativa, ela mostra uma prática tida como crendice, né? A tal crendice. Não pode comer manga. Eu estava até falando com minha mãe hoje. Não pode. Aí eu, mãe, come. Tem essa manga, aquela. Eu comer manga à noite. Aí eu, mãe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Manga com leite não pode, não sei o que não pode. Tudo isso vai ter um pé no relativismo cultural. A narrativa, ela vai mostrar uma prática tida como crendice, né? Mas que possui fundamentos contextuais, quando analisada nos termos da cultura dos materiais, ou seja, tinta metálica atrás do espelho. O relativismo cultural, né, orienta compreender crenças e práticas no contexto de cada cultura, seja de cada cultura, seja ela boas ou ruins, evitando alguns julgamentos apressados das pessoas. Isso chama-se relativismo cultural. Então, quando a situação apresentada se coloca, a alternativa correta é a letra C, por quê? Porque ela fala sobre relativismo cultural, segundo o qual comportamentos e crenças devem ser compreendidos dentro de um contexto cultural específico. Então, por que aquela senhora cobra o espelho? Quais os motivos levaram? Porque as avós dela produziam isso, porque já falavam sobre metal, porque falavam sobre os atrativos dos para-raios, porque falavam sobre como eram feitos os para-raios. Né? Qual é a origem, né, desse processo que faz com que esse relativismo cultural aconteça? Então, o relativismo cultural orienta a compreender essas crenças, essas práticas no contexto de cada cultura. Certo? Isso é uma questão que a gente trabalhou muito pouco, que é antropologia e sociologia da educação, que são temas lá no topo, né? Nem tão, esses temas eles nem estão dentro da formação específica, eles são temas da formação geral básica, mas caiu aqui no nada desse ano do ano passado, né? Vamos para a última questão, aí. Vamos para o enunciado primeiro. Nessa situação, é adequado que a professora leve a turma a compreender que a leitura desse texto literário extrapola o domínio linguístico, né? Na medida em que, em uma turma da educação de jovens e adultos, 4º e 5º ano de ensino fundamental, uma professora apresentou aos seus alunos o seguinte poema de Adélia Prado, intitulado Ensinamento. O objetivo da atividade era aproximar os alunos do gênero poema, ensinamento. Minha mãe achava isso tudo a coisa mais fina do mundo, não é? A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia, de noite, o pai fazendo o serão, ela falou comigo, coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor. Essa palavra de luz. Adélia Prado, uma das minhas poetisas brasileiras, ela faleceu ano passado, né? Por isso que ela foi usada também no poema, né? Geralmente eles valorizam. Esse poema de uma coletânea dela, da Adélia, é uma poetisa que ela ganhou até o prêmio Jabuti. Vamos lá.
Vamos aqui. Nessa situação, a adequação em que a professora leva a turma a compreender que a leitura desse texto literário extrapole o domínio linguístico, na medida em que A. Favorece a experiência estética com a literatura. Letra B. Cumpre uma função pragmática na vida cotidiana. Letra C. Assegura a inserção dos estudantes na cultura erudita. Letra D. Instrumentaliza a aquisição da proficiência linguística. Qual dessas que vocês marcariam? Nossa última questão de hoje. A letra D? Gilberto colocaria letra D. Eu coloquei letra A. Elza colocaria letra A. Janael. Eu marcaria também a... Porque ele aí está favorecendo, está mostrando que ele vai entender aquilo que ele fez, aquilo que ele leu. O meu raciocínio é isso. Então, isso é certo. Carmen. Eu estou aqui. Eu estou marcando agora, dessas 10 questões, eu só acertei 4. Olha aí, tá vendo? Já é um parâmetro para você. Não, mas não está muito bom, não. Eu acertei assim, eu caladinha aqui, né? Certo. Mas teve coisa que eu não acertei. Mas, essa mesma aqui, veja. Eu estou pensativa. Extrapolou o domínio linguístico. Quer dizer que passou. Passou do domínio do entendimento do verso, estrofe, entendeu? Isso. Então, cumpre uma função pragmática. Não. Extrapola o domínio linguístico, porque ele vai ultrapassar o domínio do fazer literário, do fazer poema. Né? Instrumentalizar a proficiência linguística. Cumpre uma função gramática, entendeu? Não é a D, não, professor. Você marcaria a letra D. A nossa alternativa correta seria a letra A. Favorece a experiência estética com a literatura. Tá vendo? O que é experiência estética? O que é experiência estética? Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo, não é? A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo, coitado, essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café. Deixou tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor. Essa palavra de luxo. Vamos lá. O que é que esse poema traz para a nossa vivência? Quando eu li o poema, o que é que eu quis trazer para vocês? E esse poema, ele está extrapolando a esfera linguística, porque ele está trazendo para a Janael, para a Carmen, para a Elza, para a Gilberto, uma experiência que extrapola o fazer linguístico. Eu não quero aqui saber sobre verso, sobre prosa, sobre rima. Eu quero saber sobre o fazer estético, que é a apreciação, que é a experiência estética com o poema. É quando eu vivo o poema. Quando você olha uma obra, quando você olha, aprecia uma obra de arte, um quadro, uma estátua, você não experiencia uma sensação diferente de estranhamento, de beleza, sabe? Isso me impacta. Isso é uma experiência estética que a arte pode trazer para você. Então, a questão, ela fala que o poema, ele extrapola a estrutura da linguística porque ele favorece uma experiência estética com a literatura. O poema da Adélia provoca uma experiência estética de fruição. Fruir é mergulhar no texto, né? E isso causa emoção, né? Significados, né? Existenciais. Por exemplo, quando eu li o poema, vocês podem ter pensado no pai de vocês, no avô de vocês. Essas memórias que se realocam na estrutura da apropriação do poema é uma experiência estética, certo? Ou seja, quando essas emoções são suscitadas nos alunos, nas pessoas que têm contato com o poema, esses significados eles são existenciais e eles vão ter que extrapolar a dimensão linguística e estrutural do poema. A própria Base Nacional Curricular Comum vai enfatizar a literatura como arte da palavra que amplia essa sensibilidade e imaginação e repertório cultural, não apenas como ferramenta pragmática, mas como ferramenta de
apreciação estética. Certo? Letra B não é por quê? Porque a letra B, ela reduz a literatura a uma função prática cotidiana. E isso esvazia o estético. O estético é essa experiência, certo, de fruição no texto. Né? Quantas vezes vocês, enquanto professores, já leram um poema, vocês acharam, poxa, que poema bonito, que coisa bonita, que coisa linda. Isso é experiência. A letra B está reduzindo a leitura a uma função prática. Né? Está vendo? Cumpre uma função pragmática na vida cotidiana. Função pragmática são funções sociais normais, certo? E aí não é a letra C. A letra C, ou não é a letra B. A letra C está dizendo que é assegura a inserção do estudante numa cultura erudita. Vamos lá. A intenção da cultura erudita, ela não é um requisito, nem o objetivo do trabalho proposto com um poema. O erudito é acessar os cânones da literatura, né? Camões, né? Fernando Pessoa, e por aí vai. Então, o propósito não é esse, certo? Extrapola o domínio linguístico na medida em que acessa o erudito. Não, isso não é. Né? Não é um requisito, nem objetivo do trabalho proposto com o poema. E letra D também não é, porque ele fala sobre instrumentaliza a aquisição da proficiência linguística. Vamos ver. Isso aí é que não é mesmo. A letra D é a erradíssima. Por quê? Ô, professor, porque isso reduz mesmo, né? Porque isso está dizendo assim, ó, é só o linguístico, é só o texto, é só o verso, é só as palavrinhas. A letra D, ó, na medida que instrumentaliza a aquisição da proficiência linguística. Ele está dizendo que extrapola, como é que vai instrumentalizar a aquisição da exatamente. Não sei se é o cansaço ou é sem saber mesmo. Né? Minha mãe achava. É isso? Não é. Né? Então, quando eu digo que instrumentaliza, é que eu estou desviando mesmo da questão. Então, a nossa letra A. Eita, pelo menos eu aprendi bom, agora. O que extrapolar não vai diminuir. Eu achei que foi bacana a gente estar aqui dando um murro levando esse suco. Às vezes o suco é necessário para a gente poder acordar também, sabia? Às vezes a gente precisa de ter suscitado em nós mesmos poxa, a prova é muito mais do que eu pensei, não é simples, né? Eu preciso dessa visão maior. Então, vocês estão com o simulado, que eu espero que vocês já tenham respondido, né? A gente deu esse final de semana aí para vocês poderem responder de 80 questões, e a gente também está com essa prova do ENAD, que tem 40 páginas, eu não sei quantas questões são, e está lá que eu vou também usar para vocês responderem. Espero que vocês respondam, consigo aí. Amanhã a gente responde simulado, na quarta a gente usa essa prova de 40 páginas, na quarta não, na quinta, na sexta a gente vai mandar de manhã um outro simulado final, certo? O simulado final, e no sábado a gente faz uma revisão geral, vão ser 4 horas de aula, uma aula cansativa. A gente vai fazer 4 intervalos, tá? Vão ser 4 horas de aula. Vai começar às 17 da tarde, 17 às 18, 18 às 19, 19 às 20. 4 horas, e aí depois das 4 horas vocês já deitam, vão dormir, né? Vão descansar para poder no domingo acordar. Então, no sábado tem esse aulão aí pesado, de 4 horas, que vai ser um aulão de revisão por bloco, tá? Aí eu vou centralizar os principais assuntos, vamos fazer uma revisão rápida, responder uma questão e pular para outro assunto, tentando matar todos os blocos de questões para vocês revisarem. E na hora da prova, né, eu vi isso na revisão, então, eu lembro disso.